Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Se você gostar dessa videoaula, não esqueça de deixar um like neste vídeo e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Dê o nome e o PAC para o composto abaixo. Bom, antes da gente dar o nome, eu vou mostrar para vocês aqui embaixo a tabela que a gente utiliza para fazer a nomenclatura das cadeias principais. Essa tabela também pode ser utilizada para ajudar a gente a dar o nome para as ramificações, mas ela serve mesmo para as cadeias principais, tá bom? Então, quando você vai dar um nome para uma cadeia, você precisa primeiro olhar o prefixo, que tem uma relação com o número de átomos de carbonos que você tem na cadeia principal. Depois você vai utilizar o intermediário, que fala se sua cadeia é saturada ou se é uma cadeia insaturada. E dependendo se ela é insaturada, você vai ter que ver se ela tem uma dupla ligação, duas, três duplas, quatro duplas, assim por diante. Ou se você tem ligações do tipo triplas, ou se você tem ligações triplas e duplas ao mesmo tempo. Então você tem que prestar atenção nisso. Em relação ao sufixo, aqui a gente está trabalhando com hidrocarbonetos. Então é só você terminar a palavra com a letra U. Se você estivesse trabalhando com álcoois, você terminaria o nome da estrutura com a palavra ol, tá? Com a sílaba ol, né? Agora, voltando aqui em cima, por que a gente tem hidrocarboneto? Só avisando, ó, porque a gente só tem carbono e hidrogênio dentro da nossa estrutura. Então, vocês podem notar isso aqui, ó, que só temos átomos de carbonos e átomos de hidrogênios. Não temos nenhum outro tipo de átomo dentro da nossa molécula. Em relação à cadeia principal, a gente precisa daquela que tenha o maior número de átomos de carbonos e que tenha também essa dupla ligação dentro da cadeia principal. A cadeia ela sempre é numerada do lado que está mais próximo da dupla ligação, da insaturação, do que em relação às ramificações. Então você vai dar preferência a dizer que esse é o carbono de número 1, esse é o carbono de número 2 e assim por diante, carbono 3. Eu vou descer aqui porque a gente vai procurar o lado onde a gente tem mais carbonos. Agora a gente vem reto e você pode escolher subir ou continuar reto. Tanto faz, porque você vai ter o mesmo número de átomos de carbonos e o nome da estrutura, obviamente, será o mesmo. Bom, então tá aí a nossa cadeia principal. Se essa é a cadeia principal, aqui estão nossas ramificações. Tem uma ramificação aqui, tem uma ramificação aqui e tem uma ramificação aqui. Todas essas ramificações são do mesmo tipo, elas só contêm um átomo de carbono. A gente vai vir aqui na tabela para você ver uma coisa. Quando você só tem um carbono, o prefixo que você usa é o prefixo met. Esses prefixos eles também servem para as ramificações. Então você vai chamar essa estrutura aqui ó, de met e vai colocar depois da palavra met a terminação il, porque isso é uma ramificação. E as ramificações terminam com a palavra il, tá bom? Então, metil é o nome dessa ramificação. Não só dela, também desta e desta ramificação. As três ramificações são do mesmo tipo. Então, as três têm esse nome, tá? Metil. A gente vai precisar numerar a cadeia carbônica para dizer em que carbonos a gente encontra esses grupos metil. Se esse é o carbono de número 1, esse vai ser o carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7 e carbono 8. Lembre-se, eu escolhi começar por aqui a numeração da cadeia por causa da dupla ligação. Você tem que começar a cadeia pelo lado que está mais perto da dupla ligação. Se eu não tivesse uma dupla ligação aqui, fosse uma ligação simples, aí você ia olhar pelas ramificações. Aí você iria ter que começar por esse lado porque ele está mais perto da ramificação. Só que entre ramificação e insaturação, quem tem preferência é a insaturação, é a dupla ligação, tá bom? Então, ó, no carbono de número 3, no carbono de número 6, que é esse aqui, no carbono de número 7, que é esse aqui, a gente tem ligações com as ramificações. Então, a gente vai dizer no nome que no carbono 3, no 6 e no 7, nós temos as ramificações do tipo metil. Como são três ramificações, a gente vai escrever a palavra tri antes do nome da ramificação. Tri, porque são três, se fossem duas seria di, tá? Se fosse 4, tetra, 5, penta e assim por diante. Então, nós temos um trimetil,
E a localização desses grupos metil já está aqui, nos carbonos 3, 6 e 7, da nossa cadeia principal. O nome da cadeia principal, como ela tem 8 carbonos, você começa com a palavra oct. Tá? Esse oct vem aqui do prefixo quando você tem 8 carbonos. Agora, em relação à cadeia principal, você tem uma dupla ligação, então vai ter que utilizar a palavra em. Só que você tem que localizar essa dupla, falar em que carbono ela se encontra. Então você vai colocar aqui um tracinho para separar a letra de um número. O número 2 é o carbono onde você tem a dupla ligação. E sei que você pode dizer, poxa professor, mas está entre o 2 e o 3, não é só no 2. Não, não é. Só que quando você localiza no carbono 2, a gente já entende que está entre o 2 e o 3. Se eu localizasse no carbono 1, se eu colocasse aqui 1, estaria entre o carbono 1 e 2. Tá? Você sempre localiza a dupla ou a tripla ligação com a menor numeração possível entre os dois carbonos. Tá? Então, entre 2 e 3, você escolhe dizer que está no carbono 2. E aí você vai escrever a palavra em, que significa que a dupla está no carbono 2. E a letra O é a terminação, porque nós temos aqui um hidrocarboneto. Então, vamos olhar tudo passo a passo novamente. 3, 6 e 7 são os carbonos da cadeia principal que são ligados às ramificações. Como as são três ramificações, você escreve a palavra tri. 3 ramificações do mesmo tipo. Que tipo? Qual que é o nome dela? Metil, porque é uma ramificação onde você só tem um CH3. É um átomo de carbono ligado a 3 hidrogênios e ligado à cadeia principal com sua quarta ligação. Sobre a cadeia principal, o nome da cadeia principal vai começar aqui. Oct significa que temos 8 carbonos. Esse 2 está localizando o en. Esse en é a dupla ligação. E o O é a terminação que a gente usa quando nós só temos átomos de carbono e hidrogênio dentro de uma estrutura. Ou seja, quando nós temos um hidrocarboneto. Porque são os hidrocarbonetos que só contêm átomos de carbono e hidrogênio dentro de uma estrutura, tá bom? Bom, não é algo tão complexo. Não é tão difícil assim dar um nome aí para uma estrutura orgânica, desde que você siga as regras da IUPAC corretamente. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido passo a passo para a gente dar um nome para essa estrutura. Se você entendeu e gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau!